Olá, sou Nanonauta e hoje trago a vocês o próximo capítulo desta obra que estou lendo. Caso queiram o texto na íntegra, vejam o link na descrição. Capítulo 3. Ved, um jogador comum, fez seu primeiro passeio pelas ruas movimentadas da cidadela de Serabourg, no reino de Rosenheim. A cidade estava repleta de usuários e NPCs em busca de missões e aventuras, mas ele não chamou a atenção de ninguém. Vestido apenas com roupas de viajante e sem armadura, V sabia que ainda precisava completar as semanas iniciais de jogo antes de poder explorar áreas fora da cidadela. Seu objetivo era claro, ganhar dinheiro, e ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para alcançar isso. Entre as inúmeras lojas na capital, V se dirigiu à loja de esculturas, um local pouco frequentado pela maioria dos aventureiros. A maioria dos jogadores mal se lembrava de sua localização, pois a arte de esculpir era algo desvalorizado e apenas um grupo seleto de usuários se interessava por ela. No entanto, a loja ficava em um lugar privilegiado, perto da joalheria na Avenida Central, e era visitada ocasionalmente pela nobreza, o que despertou a curiosidade de Ved. Ao entrar, o toque suave da campainha ecoou pelo espaço vazio. O lojista, inicialmente acolhedor, logo mudou seu tom ao ver as roupas simples de Ved. Sem fama ou prestígio, Ved não era tratado com a mesma cortesia reservada para clientes mais nobres. O lojista, visivelmente aborrecido, pediu que Ved saísse da loja, mas o jovem jogador não se intimidou. Ved, com um olhar perspicaz, elogiou a majestosa estátua de uma águia de 2 cabeças feita de ouro puro. Com uma observação refinada sobre a arte e um elogio sincero à peça, ele conseguiu despertar o interesse do lojista. A grandiosidade da estátua parecia quase real, e Ved sabia que, ao falar com entusiasmo e sensibilidade, poderia quebrar a barreira de desconfiança. Aos poucos, o humor do lojista mudou. Ele se abriu para Ved, oferecendo até uma xícara de água gelada adocicada, um raro gesto de hospitalidade. Ved aceitou o convite e começou a criar um vínculo, ganhando a confiança do comerciante. Agora que o ambiente estava mais amigável, Ved expressou seu desejo de admirar melhor as estátuas expostas antes de tratar de outros negócios. O lojista, encantado com o interesse de Ved, permitiu que ele explorasse a loja à vontade. Enquanto observava as peças, Ved refletiu sobre a habilidade de esculpir. Embora as obras expostas fossem bonitas, ele não via como essa arte poderia gerar grandes lucros. As estátuas mais caras valiam apenas algumas dezenas de moedas de prata, e ele não conseguia imaginar um mercado em que esse ofício lhe renderia muito dinheiro. A ideia de depender de esculturas para ganhar a vida parecia impraticável para ele. Ao contrário de itens como armas, armaduras e acessórios encantados, que eram muito valorizados pelos jogadores em busca de poder, as esculturas não ofereciam nenhum benefício direto no jogo. Era uma arte refinada, mas sem um retorno financeiro substancial. Apesar de reconhecer a beleza e o valor artístico das obras, Ved estava decidido. Seu objetivo principal era ganhar dinheiro de verdade, e a escultura não parecia ser o caminho para isso. Com uma última olhada nas peças, ele concluiu que a habilidade em esculpir não valia seu tempo. Era uma arte que, embora admirável, não se encaixava em seus planos de enriquecer. De volta ao lojista, Ved finalmente revelou o motivo de sua visita. Ele estava atrás de informações sobre um evento antigo, a lenda de que, 50 anos atrás, alguém havia esculpido o luar no Palácio Real. Era uma história que lhe fora contada por um instrutor no centro de treinamento, e Ved queria saber se havia alguma verdade nela. Surpreendentemente, o lojista reconheceu a história. Ele já havia ouvido falar dessa lenda, transmitida de geração em geração entre os escultores. Embora não soubesse os detalhes exatos de como isso havia acontecido, ele confirmou que o rumor era real. Um escultor havia de fato esculpido o luar, um feito que, embora enigmático, era amplamente conhecido entre os cidadãos de Serabourg. Ting! Ved recebeu uma notificação de que sua missão estava completa. O boato que ele investigava era verdadeiro, e agora ele deveria retornar ao instrutor no centro de treinamento para receber sua recompensa. Satisfeito com o sucesso da missão, Ved sorriu. Embora fosse uma missão de dificuldade baixa, era importante ter conseguido conquistar a simpatia do lojista, algo que poderia ter complicado as coisas se não tivesse sido bem-sucedido.
Antes de se despedir, Veda ainda ouviu o lojista murmurar sobre o mistério de como o luar havia sido esculpido. Ele, como muitos outros, não sabia exatamente como o feito havia sido realizado, o que apenas acrescentava ao fascínio da lenda. Com a missão concluída, Vei se preparou para sair da loja e seguir seu caminho. Sua jornada no vasto mundo do jogo estava apenas começando, mas ele já havia aprendido uma valiosa lição: a importância de construir relacionamentos e de ser esperto ao lidar com os desafios do jogo. Agora, seu próximo destino era o centro de treinamento, onde aguardava sua recompensa. Veda estava determinado a seguir em frente, sempre em busca de novas oportunidades para ganhar dinheiro e se fortalecer no jogo. Ele sabia que, embora a escultura não fosse o caminho para sua fortuna, o jogo ainda oferecia muitas outras chances de alcançar seu objetivo final. Veda, com sua curiosidade aguçada e sua busca por mais recompensas, ouviu atentamente cada palavra da criada da rainha. A história que ela contava era fascinante, envolta em mistério e emoção, e o transportava para um passado distante, onde a rainha Evan e Zab viveram um amor que desafiava as convenções. A criada, já idosa, narrava com nostalgia o fatídico dia em que Zab cumpriu sua promessa à rainha. A cada detalhe que ela descrevia, o coração de Veda batia mais forte, como se ele estivesse testemunhando os eventos em pessoa. A beleza da história de amor, entrelaçada com o destino trágico de Zab e sua majestosa habilidade de esculpir o luar, parecia surreal. Não era apenas uma lenda, mas uma promessa cumprida por um artista que também era guerreiro. Zab, o escultor que se tornou espadachim, um verdadeiro mestre da espada e da arte, pensou Veda, impressionado com a magnitude dessa revelação. Ele estava começando a perceber o poder e o simbolismo profundo que a habilidade de esculpir poderia carregar. Não se tratava apenas de criar estátuas comuns de madeira ou pedra, mas de capturar a própria essência da beleza e da vida, como Zab fizera. Veda refletia sobre o significado da habilidade de Zab ao manipular o luar como matéria-prima. Isso ia além de qualquer conceito comum de esculpir que ele tinha em mente. Esculpir a luz da lua, pensava ele, é algo tão sublime que desafia a compreensão. A criada, por sua vez, parecia satisfeita ao ter compartilhado aquela história. Seus olhos brilharam com lágrimas enquanto ela revivia o momento em que a rainha Evane, tomada pela emoção, viu seu amado cumprir a promessa. Zab não só havia esculpido o luar, mas o havia feito com uma destreza e uma profundidade emocional que tocaram a alma da rainha de uma forma que nenhuma outra obra de arte jamais poderia ter feito. Veda, percebendo o valor imensurável daquela missão, agradeceu a criada com uma reverência sincera. Ela tinha dado a ele mais do que informações, ela havia-lhe mostrado o verdadeiro poder de uma habilidade que ele inicialmente desprezou. A narração dela era como um pedaço de sabedoria ancestral, e Veda sabia que aquela missão poderia ser o início de algo muito maior. Missão completa. Ting. Boatos sobre o misterioso escultor do passado esclarecidos. Você descobriu que Zab, um escultor e espadachim, esculpiu o luar para a rainha Evane, cumprindo uma promessa antiga. A rainha considerou sua escultura a mais bela obra de arte que já havia visto. A história desse feito foi mantida em segredo devido à natureza pessoal do relacionamento entre a rainha e Zab. Recompensa: mais 10 pontos de fama. Mais 5 pontos de intimidade com a loja de esculturas de Serabold. Mais 1 ponto de habilidade em escultura. Vê sentiu um leve sorriso se formar em seus lábios ao ouvir o som familiar de uma missão sendo concluída com sucesso. Embora a recompensa financeira fosse modesta, ele estava ciente de que havia dado um passo importante em uma jornada muito maior. A série de missões poderia levá-lo a segredos ainda mais profundos, quem sabe até revelar habilidades raras e valiosas. Mas, para um aventureiro como Veda, que sempre pensava em maximizar ganhos e minimizar perdas, ele sabia que teria que fazer escolhas difíceis. Esculpir, até aquele momento, parecia uma habilidade sem valor monetário imediato. Mas agora, com a revelação da história de Zab, ele começava a ver que talvez houvesse algo mais profundo, algo que pudesse, em última instância, levá-lo a recompensas muito maiores do que ele havia imaginado. Ao sair da casa da criada, Veda pensou em seus próximos passos. A missão o havia colocado em uma posição sensível.
Ele estava lidando com informações delicadas sobre a família real e deveria ser cauteloso para não chamar a atenção indesejada dos cavaleiros da corte. No entanto, a curiosidade ainda o impelia a investigar mais. Quem era realmente Zaab? O que ele havia se tornado depois de cumprir sua promessa? Haveria mais esculturas como aquela espalhadas pelo reino, obras que poderiam carregar a essência do luar ou de outras belezas naturais. Essas perguntas ecoavam na mente de Vade, e ele sabia que não descansaria até descobrir todas as respostas. Vade respirou fundo e tomou sua decisão. Ele voltaria ao centro de treinamento para informar ao instrutor sobre o sucesso de sua missão e recolher sua recompensa. Além disso, começaria a traçar um plano para investigar ainda mais o passado de Zaab e o legado que ele deixou. Havia algo na história desse escultor que o cativava profundamente, um sentido de propósito maior que transcendia a busca por riquezas imediatas. Enquanto caminhava pelas ruas da cidadela, a mente de Vade fervilhava de ideias e estratégias. Ele sabia que, para alcançar o sucesso no jogo, precisaria equilibrar sua busca por riquezas com a exploração de habilidades e conhecimentos raros. E, talvez, a escultura fosse o caminho para algo grandioso que ele ainda não compreendia completamente. Mas, por ora, ele estava satisfeito. A missão que começou como uma simples investigação de um rumor havia se desdobrado em uma série de revelações profundas sobre arte, amor e destino. Vade agora tinha uma nova perspectiva sobre o que significava ser um escultor, não apenas um artesão comum, mas alguém capaz de capturar a própria essência do mundo ao seu redor. Com um último olhar para a cidadela de Serabog, ele caminhou em direção ao pôr do sol, pronto para enfrentar as próximas aventuras que o aguardavam. Era uma manhã tranquila quando um garoto, ainda com as mãos pequenas e inexperientes, segurava uma lâmina de entalhe. Concentrado, ele movia a lâmina para cima e para baixo, cuidadosamente moldando um pedaço de madeira. A peça lentamente tomava forma, e quem observasse veria que o garoto estava esculpindo a figura de uma donzela delicada. Seu semblante era sério, quase absorto no trabalho, enquanto a madeira, sob o toque habilidoso de seus dedos, parecia ganhar vida. Ao lado dele, uma garota o observava em silêncio. Seu rosto corava até as orelhas, o olhar cheio de admiração. Ela estava completamente encantada não apenas com a escultura, mas também com o garoto que a esculpia. Para ela, tudo o que ele fazia era motivo de fascínio. A cada movimento da lâmina, a figura de madeira se tornava mais detalhada, mais viva, como se, a qualquer momento, pudesse saltar de suas mãos para o mundo real. Depois de um tempo, o garoto terminou sua obra. Ele olhou para a pequena estátua, satisfeito, e entregou-a à garota. A figura esculpida parecia com ela, com suas feições suaves e sorriso gentil. Por ora, tudo que posso esculpir é um pedaço de madeira, ele disse, a voz cheia de promessa. Mas algum dia, eu lhe darei a mais bela escultura do mundo. Os olhos da garota brilharam ao ouvir aquelas palavras. Muito obrigada, Zaab. Eu aguardo ansiosa por esse dia, respondeu, sorrindo, enquanto estendia a mão para selar a promessa que os dois acabavam de fazer. O tempo passou, e a garota floresceu em uma beleza incomparável. Seu encanto chamou a atenção de muitos, incluindo o rei, que a escolheu para ser sua rainha. No entanto, apesar de sua nova posição, ela não era feliz. A promessa feita anos atrás com Zaab ainda a assombrava. Seu coração, mesmo enfeitado com as joias da realeza, sentia a ausência da felicidade que um dia sonhara compartilhar com ele. Os anos passaram, e em um dia de outonos, Zaab retornou ao palácio. Desta vez, ele não trazia a lâmina de entalhe que havia usado para esculpir em madeira, mas sim uma espada. Caminhando sozinha no jardim do palácio, a rainha Evane, atormentada pelos sentimentos de saudade e dor, apertava uma rosa espinhosa. Suas mãos sangravam, o vermelho vivo contrastando com a palidez de sua pele. Por que você esqueceu nossa promessa? Sua promessa era tudo para mim, ela murmurava, consumida pela tristeza e arrependimento. O peso da promessa não cumprida lhe corroía a alma. Naquela mesma noite, um evento trágico se desenrolou. Assassinos enviados pelo reino Brent, inimigos tradicionais do reino Rosenhen, invadiram o palácio, prontos para executar o rei e a rainha.
Os cavaleiros que protegiam o reino foram caindo um por um, incapazes de deter os atacantes. A morte parecia inevitável. A rainha Evane e o rei aguardavam, tomados pelo medo e pela impotência diante da tragédia iminente. Foi nesse momento sombrio que Zaabe, empunhando sua espada, entrou no jardim onde a batalha se desenrolava. Em meio à carnificina, enquanto o caos reinava ao seu redor, Zaabe, com um leve sorriso no rosto, caminhou em direção à rainha. Ela o olhou, surpresa e incrédula, sem saber o que esperar. Eu vou lhe mostrar a mais bela escultura que já fiz, ele disse calmamente. A rainha, ainda com lágrimas nos olhos, tentou alertá-lo do perigo. Mas Zaabe, inabalável, continuou. De repente, a luz do luar pareceu tomar uma forma tangível. Sob o comando da espada de Zaabe, a luz foi moldada, esculpida no ar como se fosse uma obra-prima celeste. Pedaços de luz azul cintilante foram partidos e lançados em direção aos assassinos. A cena era inacreditável. Como em um espetáculo, a luz dançava e cortava o ar, derrubando os inimigos um a um. A beleza e a precisão com que Zaabe esculpia a luz eram tão impressionantes que até mesmo os assassinos, antes implacáveis, ficaram paralisados, tomados pela surpresa e pelo terror. A promessa feita tantos anos atrás finalmente fora cumprida. Ting! Uma mensagem surgiu diante de Vade. O escultor do passado. Missão concluída. A promessa entre um garoto e uma garota foi honrada. A luz azul do luar foi partida em pedaços, derrotando os assassinos. O escultor do luar Zaabe, cuja habilidade em esculpir havia alcançado nível mestre, presenteou a mais bela escultura à sua amiga de infância. Você subiu de nível. Você subiu de nível. Vade ficou surpreso ao perceber que havia subido 2 níveis com uma única missão. Contudo, uma nova janela de mensagem apareceu, e o deixou ainda mais atônito. Ting! Mudança de classe, escultor do luar, classe escondida. Você pode converter-se para uma classe secreta, o escultor do luar. Se aceitar, você poderá aprender habilidades exclusivas para a classe que são retidas das classes primárias. Você deseja converter-se a um escultor do luar? Sim ou não? Classes secretas eram o sonho de muitos jogadores de Estrada Real. Menos de 1 em 1000 descobria uma, e ali estava Vade, com a oportunidade diante de si. No entanto, sem hesitar, ele respondeu. Eu recuso. Ting! Por favor, confirme sua decisão. Você pode converter-se a uma classe secreta, o escultor do luar. Você deseja converter-se a um escultor do luar? Sim ou não? Eu recuso, ele repetiu. Para Vade, a ideia de ficar preso esculpindo estátuas não lhe parecia promissora. Embora a classe pudesse ser interessante, o que ele realmente buscava era algo lucrativo. Afinal, sua principal motivação era o ganho pessoal. Quando voltou à realidade, percebeu que a velha senhora que lhe contará a história de Zaabe ainda o observava. Ela então o presenteou com 2 itens valiosos, a lâmina de esculpir de Zaabe e uma estátua de madeira esculpida pelo próprio mestre. Vade aceitou os presentes com gratidão, já imaginando quanto eles poderiam valer no mercado. Ting! Siga o último desejo de Zaabe. Zaabe partiu para um continente distante para testar seu domínio na arte de esculpir. Assim que você alcançar o domínio em esculpir, deverá encontrá-lo e aprender a canção, o coração da escultura.